Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos mais uma vez bem-vindos para darmos continuidade na nossa conversa sobre o reino dos céus. Na nossa última conversa, nós falávamos que são necessários 5 pontos para alcançarmos o reino dos céus e também para que nós possamos continuá-lo no aqui e no agora. Nós já tratamos de 2 pontos, que é o encontro com o Senhor e a conversão. Mas ainda faltam 3 pontos para nós conversarmos. Esses 3 pontos, seriam o discipulado, a comunhão e principalmente a missão. Quando nós falamos de discipulado, nós precisamos ter muito claro que Cristo Jesus, quando veio ao mundo, ele assume a missão de anunciar o Evangelho de Deus, de anunciar o reino dos céus, a boa nova. Só que ele não assume essa missão sozinho. Nós precisamos lembrar que Jesus escolhe 12 discípulos, os seus apóstolos, depois ele escolhe mais 72 pessoas e por fim nós vemos que Jesus era seguido por uma multidão de pessoas. Então a missão de Jesus não é uma missão isolada, não é uma missão egoísta. A missão de Jesus é uma missão realizada em comunidade. Então nós precisamos ter muito claro que Jesus conta com discípulos. E quando nós falamos em discípulos, nós precisamos lembrar que a imagem é daquele que senta e escuta. E escuta quem? O mestre. Então, todo discípulo tem um mestre e todo mestre tem um discípulo. O discípulo que constrói o reino dos céus é aquele que tem Cristo Jesus por mestre e ouve as suas palavras, põe as em prática e começa a testemunhar. Quando a gente fala do discípulo, nós precisamos pensar que tudo aquilo que o discípulo põe em prática é uma imitação perfeita daquilo que o mestre ensinou. Então, se o mestre ensina o caminho a ser percorrido, o discípulo vai trilhar. E a partir do momento que o discípulo trilhou esse caminho e começa a ensinar os outros, ele está continuando a missão do próprio mestre. Então, quando nós falamos do discipulado dentro da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando da possibilidade que nós temos de imitar as atitudes de Jesus Cristo, de colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensina e principalmente vencer os obstáculos que Cristo Jesus venceu. E muitas vezes as pessoas podem pensar: Deus não pode esperar nada de mim, eu não tenho valor nenhum, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não sei fazer nada. E eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós temos algo a oferecer. Santo Agostinho ele diz assim: ninguém é tão pobre que não tem nada a oferecer de seus dons. Então, nós precisamos procurar quais são os nossos dons, quais são as nossas boas características, nossas qualidades, para que a gente possa colocar a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço do próximo. E o discípulo, ele sabe que ele não é perfeito, mas que ele tem um mestre que auxilia, que ele tem um Senhor que o conduz, que nós possamos ser verdadeiros discípulos. Depois, nós também temos a comunhão. E quando nós falamos de comunhão, é preciso lembrar que Cristo Jesus, como disse há pouco, vivia em comunidade. E essa comunidade estava unida. Se nós queremos viver o reino dos céus, se nós quisermos anunciar o reino dos céus, nós precisamos estar em comunhão. Em comunhão com quem? Com a igreja. E quando nós falamos em igreja, nós estamos falando desde a hierarquia, os Papa, os bispos, os padres, mas também estamos falando de todo o povo de Deus, uma comunidade que celebra, que reza, que se alegra, que reza junto, que sofre junto também. É preciso a comunhão. Eu não posso anunciar o reino dos céus de maneira isolada, sozinho, por aí, falando aquilo que eu acredito. Eu tenho que anunciar o reino de Deus conforme aquilo que é a mensagem de Jesus Cristo e aquilo que a igreja nos últimos 2000 anos tem testemunhado. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos atentos a isso. É como nós dizemos num ditado popular: nenhuma andorinha faz verão. Se nós quisermos anunciar o reino dos céus e recebermos o reino dos céus, nós precisamos estar em comunidade. E por fim, o último ponto desses 5 é a missão. Quando Cristo Jesus se despede dos seus discípulos antes de subir para o reino dos céus, ele diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
E nesse mandado do Senhor, nós vemos claramente que todo discípulo, todo cristão, ao ser batizado, recebe a missão de proclamar, de ser missionário. Muitas vezes as pessoas acham que ser missionário é você deixar sua terra, seu lugar de conforto e ir para um outro país. Mas eu digo para vocês, a maior dificuldade hoje na nossa sociedade é ser missionário dentro das nossas casas, é ser missionário dentro da nossa comunidade paroquial, é ser missionário dentro dos nossos locais de trabalho e de estudo. Então, que o nosso encontro com Cristo Jesus, que a nossa conversão, que o nosso chamado a ser discípulo nos possibilite a missão. Porque quando nós assumimos a missão de testemunhar Cristo Jesus, nós vamos testemunhando a alegria de pertencer a um povo, a alegria de pertencer ao reino dos céus, a alegria de testemunhar esse reino. Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois desses nossos encontros sobre o reino dos céus, aquilo que eu peço para cada um de vocês é o seguinte: oriente-se pelo Senhor. Convertam-se ao Senhor, assumam o reino dos céus como compromisso, não por medo de ir ao inferno, não por medo de não estar na graça de Deus, mas assumam, vivam, colaborem com o reino dos céus por amor. Aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam o reino dos céus, estes receberão a recompensa, e a recompensa é o próprio encontro com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa comunidade paroquial e todas as igrejas da nossa cidade, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.